Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao programa Direito, você que está ligadinho aqui na programação da TV Câmara Fortaleza. A gente começa agora mais uma edição do nosso espaço, do nosso programa, onde a gente vai tratar de um assunto de grande importância, uma campanha de destaque. Sabe aquela campanha das cores? Mês de dezembro a gente tem um dezembro laranja. Você sabe qual é a proposta dele? É exatamente do incentivo, prevenção e conscientização em relação ao câncer de pele, ao cuidado com a pele. E é por isso que hoje a gente recebe a nossa convidada para lá de especial, ela que é a médica, a doutora Patrícia Brasil, dermatologista. Seja muito bem-vinda ao espaço aqui do programa Direito para que a gente possa falar dessa campanha e o porquê que ela é tão importante para a gente, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, aqui no município de Fortaleza, a gente sabe que o programa Direito, ele tem esse espaço com a proposta de que a gente possa falar e tratar de assuntos que são relacionados com leis. Para você que não conhece, aqui em Fortaleza a gente tem duas leis de destaque que a gente vai apresentar para você para que a gente possa discorrer no decorrer do programa sobre essas informações, porque aqui é tão importante a gente se prevenir, não somente em relação à questão do câncer, né, doutora, mas outras doenças também que podem agredir a nossa pele. A gente tem uma lei ordinária que é a de número 10.483, lei essa sancionada em junho de 2016, que ela institui, como também inclui, doutora Patrícia, no calendário oficial de eventos aqui do município de Fortaleza, o Dezembro Laranja. Essa campanha que ela vem dedicada a ações preventivas e ao diagnóstico precoce do câncer de pele em todo o município. A outra lei que a gente tem é a de número 10.888, essa já sancionada no ano de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos nas barracas de praia aqui do município de Fortaleza, exatamente nessa proposta de alertar sobre os riscos do câncer de pele e outras doenças. Duas políticas públicas afixadas aqui no município de grande importância e que condizem com toda essa campanha. Estou certa, doutora Patrícia? Isso mesmo, a gente precisa disso. O câncer de pele é um câncer mais frequente entre todos os cânceres. Então, se a gente considera todos os cânceres que o ser humano pode ter, o mais frequente é o câncer de pele, sem dúvida. Para que a gente deixe bem clarinho, por mais que a gente saiba, todo mundo já ouviu falar, mas o que é que eu considero ser um câncer de pele? Então, a gente tem uma regrinha que ajuda muito na detecção precoce de um sinal suspeito. Então, é a regrinha do ABCDE. Então, o A, ele fala da assimetria. Então, quando você pega o seu sinal, a sua pinta, e como dividisse essa pinta ao meio, um lado tem que ser igual ao outro. Se for diferente um lado do outro, isso já é um alerta, né? Da assimetria, já é um sinal de alerta. O B são as bordas da lesão. Então, se é uma lesão que não tem a borda redonda, é uma borda toda irregular, também é outro sinal de alerta desse sinal. O C são as cores, então se é um sinal que tem muitas cores, então é um sinal que é acastanhado, é um pouco mais escurecido, um sinal azulado, então várias cores no mesmo sinal também é outro sinal de alerta. O tamanho também, então se você tem um sinal acima de 5 milímetros também é um sinal de alerta. E o último é a evolução. Como é que esse sinal, desde a infância, está progredindo, está evoluindo. Então, se ele vem mudando todos esses aspectos, aí a gente realmente recomenda que haja uma procura do especialista para avaliar se realmente se trata de um sinal de um câncer de pele mesmo. De que maneira esse diagnóstico é feito? Então, nós dermatologistas, fazemos todo um exame de dermatoscopia com um aparelho onde a gente avalia a lesão. Esse aparelho amplia a lesão em mais de 1000 vezes o tamanho da lesão, então a gente consegue analisar mesmo como essa lesão está se comportando e fazer a biópsia, que é sem dúvida o exame mais correto, mais indicado para a detecção do câncer de pele. Apesar de ter um custo, né, esse procedimento, então a gente acaba reservando para aqueles casos bem suspeitos. Mas, sem dúvida, a biópsia é o exame mais preciso, né, para dar esse diagnóstico. Existe um tempo para isso ou vai de caso para caso esse diagnóstico, doutora?
Então, a gente sempre, dentro desse ABCDE, que o próprio paciente pode analisar e detectou algum sinal de alerta, ele procura nossa avaliação, vai para uma consulta e nela a gente consegue examinar bem a lesão e ver. Muitas vezes é uma lesão que o paciente, em poucas semanas, notou uma mudança. Então, acontece isso, um sinal que ele tem de muito tempo, que de repente mudou o aspecto e quando a gente olha, realmente é um sinal que se tornou um câncer. Mas tem lesões que demoram bastante, né? Então, às vezes a gente tem um sinal de alerta, mas quando a gente avalia, ainda não tem critério para câncer, e aí a gente vai só observar. Acompanhar, né? Acompanhar essa lesão. Então, varia de caso para caso. Algum caso registrado na família e eu percebi alguma diferença em algum sinal, alguma manchinha na pele, eu preciso também me preocupar com isso? Então, é muito importante você falar porque a história familiar faz toda a diferença. Então, a gente na consulta, a gente sempre pergunta, tem alguém na família com história de câncer de pele, melanoma principalmente, que é o câncer mais maligno, Sim. E o que está mais relacionado a essa questão da hereditariedade. Então, a gente sempre tem que perguntar, porque isso, com certeza, já é um fator mais agravante. Doutora, eu trabalhei muitos anos no Hospital do Câncer, aqui no Ceará. E eu lembro, a senhora me relatando agora, falando de algumas pacientes que faziam tratamento pelo câncer de pele, eram agricultoras, né, que são exatamente essas vítimas pela exposição do sol, se assim a gente pode exemplificar. E o câncer, aos poucos você percebia que em algumas regiões do rosto, como o nariz, eu não sei se a palavra certa é essa, mas para deixar bem claro e explicar, é como se ele tivesse meio que comendo, né, um pedacinho do nariz. Que tipo de câncer que é mais agressivo isso acontece e por que que acontece? Então, essa população é uma população de risco, né? Sim. Essa profissão, então quem trabalha no sol está mais propenso a ter o câncer de pele e ele vai, dependendo do grau da lesão, vai aprofundando, né? Então, hoje o câncer mais maligno, que é o melanoma, ele corresponde a 7% dos casos. Então, é uma porcentagem pequena, porém um alto índice letal. Então, ele metástase para cérebro, para pulmão, para osso. Então, detectou, suspeitou, procura atendimento médico urgente para a gente poder já fazer o tratamento, que muitas vezes pode ser cirúrgico ou associado com cirurgia, químio e rádio. Na maioria dos casos, inclusive. Em relação ao tom da pele, pessoas que são mais branquinhas e pessoas que têm a pele mais morena. Eu lembro bem que esses pacientes eram de peles mais claras. Sim. Há essa identificação em relação ao tom de pele que possa ser pior ou piorar, agravar a situação do câncer, Sim, doutora? sem dúvida. E o lema da campanha desse ano é Seu Sol, Sua Pele e Sua Proteção. Então, o tom de pele, ele vai sim ser um fator que vai predispor ou não ao risco de você ter mais câncer de pele. Então, quem tem a pele mais clara, fototipo mais baixo, que a gente chama, na classificação que a gente faz, então é uma população de mais risco, olho claro, cabelo claro. Já o moreno, ele já tem a proteção natural da pele, que é a melanina. Então, isso, de certa forma, já protege um pouco, mas não significa que ele também não possa ter. Então, mas a gente realmente, o público de maior risco para o câncer de pele, a população, é sem dúvida a população com tom de pele mais claro. Doutora, e a forma de tratar? Que tipos de tratamentos hoje, quando a gente fala em relação ao câncer de pele, depois a gente pontuou um pouquinho sobre que tipos de outras doenças, né, se é usado para... Então, o mais frequente, que é o carcinoma basocelular, esse com a remoção cirúrgica a gente consegue ter a total cura. Então, ele é um câncer que ele consegue, com a remoção, mesmo às vezes estando bem profundo na pele, removendo completamente, a gente só acompanha esse paciente anualmente. Não precisa fazer nenhum outro tratamento adicional. Já os outros, não. Então, o espino celular aprofunda bastante, então a gente às vezes tem que associar com quimioterapia. E também o melanoma, esse realmente sempre se associa. E aí o acompanhamento desses pacientes é bem menor, né? Então, de 3 em 3 meses, mensal muitas vezes no início, então a gente precisa estar bem de perto e avaliar também os familiares. Pronto, tudo de caso para caso.
Por que eu fiz questão de que a gente pontuasse, né, logo o que é o câncer, de forma esse diagnóstico, tratamento, para exatamente a gente alertar que tudo isso pode ser cuidado, prevenido e evitado. Não é isso, doutora? Isso. Com certeza, né? O uso do protetor solar, ele sem dúvida vem como essa ferramenta que a gente tem para prevenção desse câncer. Então, usar o protetor solar diariamente, realmente encarar como algo necessário todos os dias, né? O sol, ele está aí todos os dias, estando nublado, estando chuvoso ou não, tem sol. Então, sair de casa, passar o protetor solar, virar um hábito. Então, isso já previne bastante o risco, né, o desenvolvimento de um câncer de pele. Hoje a gente fala de protetor solar como algo mais comum na vida da gente. Mas o protetor solar, ele deve ser usado já desde criança? Sim. Quanto maior a exposição na infância, maior o risco de desenvolver câncer de pele na fase adulta. Então, existe essa campanha também em relação às nossas crianças. O protetor solar existe para o infantil, né, para a faixa etária infantil, acima dos 6 meses, já é indicado o uso do protetor solar, sim, deve. A criança se expõe muito ao sol. Quanto mais ela se expor ao sol na infância, maior o risco dela desenvolver um câncer de pele quando adulto. Qual é a diferença entre esse protetor solar infantil, né, para crianças e o de adulto, doutora? A composição. Então, tem algumas substâncias que são adicionadas ali na composição do protetor que podem causar alergias. A pele da criança ela ainda está em formação, é uma pele imatura que a gente chama. Então, precisa de alguns componentes que não são tão alergênicos para a pele. Então, por isso que tem essa diferença. Além do protetor solar, a gente tem outros produtos, outros utensílios que a gente pode reforçar, que formem esse conjunto de cuidados, tanto quanto criança para adulto? Muito. As roupas de fotoproteção vieram com tudo, né? E hoje o acesso é muito fácil. No começo era muito caro uma roupa de fotoproteção. Hoje a gente encontra de todo jeito e realmente protege. Então auxilia na questão da proteção solar, não só usar o protetor, mas também usar as roupas UV, que hoje tem desde chapéu até saídas de praia, blusas. Então a gente consegue essa proteção também do sol com as roupas. Então usar e abusar delas, principalmente para a criança. E quem trabalha já exposto, né? A gente fala muito da questão do agricultor, quando lembra das pessoas do interior, que essa vida já é mais comum, mas na capital a gente tem as pessoas que são, por exemplo, os empreendedores, ambulantes que trabalham na praia, os próprios funcionários de barraca de praia. Então, todo esse público tem que ter esse reforço dentro desse cuidado, né? Sem dúvida. Então, o sol realmente ali é incidente, né? É direto, né? A pessoa ali recebendo muitas vezes, todos os dias, sol direto. Então, precisa haver uma proteção maior. Não só usar o protetor, mas também utilizar essas roupas que já conferem uma proteção muito grande. Ok. Doutora Patrícia, eu vou pedir com licença à senhora, com licença para você também, que está nos acompanhando, né? Hoje aqui a gente falando da campanha Dezembro Laranja, para você, para orientar e falar da importância de se prevenir, de cuidar, para evitar câncer de pele, mas também outras lesões de pele. A gente vai já falar sobre isso, então não sai daí que a gente volta rapidinho. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza.
Estamos de volta, o programa é Direito aqui na TV Câmara Fortaleza, como pauta esta semana, em alusão às campanhas de cores, né? A gente ressalta o Dezembro Laranja. Exatamente essa campanha que vem como forma de alertar, prevenir e conscientizar o cuidado que a gente precisa ter com a nossa pele para evitar várias doenças, principalmente o câncer de pele. A gente reforça aqui, já que o programa é Direito é esse espaço onde a gente pode tratar de assuntos que são relacionados com leis. Se você não sabe, no município de Fortaleza nós temos 2 leis de grande importância. Sancionada desde 2016, no mês de junho, a Lei Ordinária de número 10.483, ela vem exatamente incluir oficialmente no calendário de eventos aqui do município de Fortaleza a campanha Dezembro Laranja, na dedicação de ações preventivas e o diagnóstico precoce do câncer de pele. Outra lei de grande importância que nós temos também, de iniciativa e de autoria da vereadora Cláudia Gomes, a 10.888, sancionada em 2019. Essa já reforça a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos nas barracas de praia, exatamente falando sobre os riscos do câncer de pele e de outras doenças. Recebe a nossa convidada, é a doutora Patrícia Brasil, ela que é dermatologista e está aqui ensinando, reforçando para a gente um bocado de informação. Doutora, a gente pontuou em relação ao diagnóstico, né, observar qualquer coisinha assim que eu veja, um sinal, uma manchinha na pele. A gente falou de tipo de tratamento, mas continuar falando da forma de como se cuidar, né? Como a gente pontuou, a questão do protetor solar. Existem alguns pontos do protetor solar que a gente ainda deve falar, mas existem também outros objetos, chapéu, óculos, né? O que é que a gente pode falar mais sobre esses objetos que fazem parte desse autocuidado? A forma como é feito essas roupas, o tecido, a trama do tecido confere uma proteção. A gente não chama mais de FPS, como no protetor solar, a gente chama de FPU. E aí, quando esse FPU é acima de 50 mais, já diz que aquela roupa realmente ela vai conferir uma proteção eficaz contra o sol, por conta realmente das fibras, da forma como as tramas da roupa elas estão do próprio tecido. Então, isso confere essa proteção a mais, né, além do protetor solar. Então, faz toda a diferença, principalmente para quem está exposto ao sol todos os dias. Então, esse cuidado, as pessoas precisam se conscientizar. Eu vou dar um exemplo aqui de profissional. Pessoas que trabalham, os motociclistas, né, que fazem entrega, Uber, são mototaxistas, enfim. Eles estão lá sempre expondo e é bem comum a gente passar nos sinais da cidade e ter aquelas peças que são aquelas mangas, exatamente, os ambulantes vendendo para aí. Se não for o material ideal, não adianta, doutora. Vai proteger pouco, então eu vejo às vezes isso e vejo muito a cor também. A cor preta ela absorve a energia solar. Pronto. Então a cor também da roupa ela interfere bastante. Então roupas mais claras, roupas mais que favoreçam a ventilação, então com a leveza, isso ajuda bastante, né? Além de essas roupas serem as roupas ideais, aquelas com FPU. Então você olha na etiqueta, tem um FPU 50 mais, é uma roupa que já favorece a proteção maior do que a roupa convencional. Voltando para a questão do protetor solar, mas também aproveitando esse ponto do uso do óculos, do chapéu e dessas roupas. Quais são os horários em que eu preciso ter mais cuidado, né? A gente sempre, pelo menos, é costume se dizer, de 10 às 2 tenta não se expor, mas quem trabalha, de alguma forma, vai estar se expondo. Mas em relação a esses horários, o que é que eu tenho que ter mais cuidado e qual é o outro que eu realmente sei que eu posso até pecar um pouquinho? 9 às 15 são os horários onde a radiação é mais intensa. Então é onde a gente precisa ter mais cuidado, procurar ficar mais na sombra, evitar a exposição solar direta. Então esses são os horários que a gente recomenda essa maior proteção, repassar o protetor. Então, a cada 2, 3 horas, está reaplicando o protetor solar, também ajuda bastante. Usar a quantidade correta, então é a regrinha das colheres. Então, para o rosto é uma colher de sopa. Então, a gente já se passa muito pouco, então dificilmente se passa a quantidade ideal. Então, para cada região do corpo é uma colher de sopa. Então, para o rosto acaba sendo essa quantidade, a quantidade ideal que vai conferir uma proteção mais eficaz. E de quanto em quanto tempo eu devo repassar esse? Reaplicar a cada 2 horas. 2 horas, mesmo com banho ou não?
De preferência, assim, se você vai reaplicar e essa reaplicação você fez a remoção completa, então a gente recomenda mesmo a cada 2 horas estar reaplicando. Mas se for aquele banho de praia que já está ali numa piscina... Aí realmente assim, você já tem um acúmulo de protetor que já está ali na sua pele, então não precisa ser a cada 2, pode ser a cada 3 horas, porque você já tem um pouco de resquícios do protetor na própria pele. Mas se remover totalmente, aí tem que ser a cada 2 horas. Doutora Patrícia, a gente fala muito do sol, mas existem outros tipos de luzes que também danificam a pele. Isso, o infravermelho, a luz do celular, computador, então todas elas vão prejudicar a pele, não só gerando câncer de pele, mas também manchas que diminui bastante a autoestima, principalmente da mulher. Então a gente tem também um prejuízo para a pele não só com a radiação solar, mas também com as luzes artificiais. Então, por isso a importância de a gente usar o protetor solar, que antes a gente só tinha esse costume ao ir à praia, né? E hoje não, a gente está em casa, tem um contato com o celular, está no trabalho, tem um contato com o monitor. Inclusive, existem pessoas que acham por estar na sombra, não precisa passar protetor solar. Mito ou verdade? Mito. Né? Então, a gente tem a reflexão, né? A radiação do sol bate no chão, na areia, e ela reflete. Então, aquela reflexão, ela acaba sendo, atingindo também quem está ali na sombra e debaixo da barraca. Atinge menos do que quem está exposto direto, mas também atinge. Então, mesmo na sombra, tem que usar o protetor. Sobre fatores, o que é importante dizer? Então, mínimo 30 e sua pele, sua proteção. Então, de acordo com o tipo da sua pele, a cor da sua pele, você tem um FPS específico. Então, quem tem a pele mais clara precisa de um FPS mais alto. Quem tem a pele mais escura, né, um tom de pele mais alto, precisa de um fator de pele mais baixo, porque a pele já tem uma proteção natural, que é a melanina. Então, hoje a gente fala muito disso, sua pele, sua proteção. Dias nublados, eu também preciso ter esse cuidado? Sem dúvida. Então, o sol ele está ali, amanheceu, já tem sol, independente de estar chuva, de estar nublado, realmente precisa usar o protetor. Em relação aos dias nublados, inclusive, a roupa também é algo que precisa ser reforçado, afinal de contas, você está no dia a dia, né, doutora? Sem dúvida. Então, tem sol. Sempre, mesmo no inverno também, muita gente, né, às vezes vai para áreas muito frias, com neve, acha que não precisa usar. Mas o sol está ali, então tem que usar o protetor. E que outros problemas de pele, que outras doenças na exposição do sol, do dia a dia da gente, em relação à luminosidade, tela de computador e de celular, eu também posso ter problema na minha pele? A gente tem as manchas, né? Então, melasma, o próprio envelhecimento dessa pele, envelhecimento precoce da pele. Então, a gente tem também uma piora das sardas, alguns surgimentos de também melanoses, que são lesões relacionadas à idade da pele. Então, tudo isso vai gerando também um prejuízo para a pele, não só em relação à questão do envelhecimento, mas também em relação à saúde da sua pele. Falando disso, eu acho que quando a gente fala de rosto, a gente tem esse cuidado com manchas, mas a proteção solar até para o próprio olho, né? Para os olhos também, para a própria boca, né, doutora? Sem dúvida. Então, é uma campanha que a gente até também fala um pouco dessa parte e conscientiza um pouco os oftalmologistas a falarem. Então, existe melanina na retina, né? Existe a célula que dá cor à pele, ela também está presente nos olhos, né? Então, precisa haver também essa proteção da radiação solar em relação à visão. Então, também precisa haver uma conscientização desse mês também dos próprios oftalmologistas em relação ao uso, né? Conscientizar as pessoas a usarem mais os óculos escuros. Tempo seco, sol bem quente, a boca também costuma dar aquela descascada, ficar ressecada. Eu preciso também cuidar dessa parte do meu rosto, dessa pele? Muito, né? Uma área muito frequente, o espino celular, que é um tipo de câncer de pele, que ele dá muito em região de mucosa, principalmente na boca. Como é o nome, doutora? Espino celular. O mais frequente são 3 tipos. O mais frequente é o basocelular. E aí, em segundo lugar, vem o espino celular, que é muito frequente em região de mucosa, lábios principalmente. E o mais letal, mas ainda bem menos frequente, é o melanoma. E de que maneira eu posso identificar e buscar um médico, achar algo estranho? De que maneira eu posso identificar?
Dentro desse ABCDE, né, da lesão, onde você avalia essas características, a assimetria, as bordas, a cor, o tamanho, né, acima de 5 milímetros e a evolução do sinal, se você em algum dessas letras, né, desse ABCDE, você achou algo estranho, algum sinal de alerta, procurar urgentemente o especialista, que é o dermatologista. Suspeitar, né, é prevenir também, não é isso, doutora Patrícia? E aí, se a gente identificar, a gente já vai para o tratamento. Falando da campanha, a gente sabe que essa campanha parte de iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Então, vocês que são da área levantam durante o mês de dezembro a importância de se multiplicar essa informação, de conscientizar, mas isso é um cuidado que a gente precisa ter o ano todo, né, doutora Patrícia? É importante salientar isso aí. Eu até brinco que era para ser o janeiro laranja, porque era para já começar o ano conscientizando a população da importância do uso do protetor o ano todo, o dia todo, sair de casa, já passar o protetor, criar essa rotina. Então, acaba sendo o último mês do ano, mas no intuito de conscientizar, né, esse uso, de que se reinicie o novo ano já usando, já colocando ali como rotina e objetivo do próximo ano. Por um lado a gente tem uma coisa boa, porque a gente pega o final de ano, que é o início de férias, né, o período de Réveillon, que as pessoas costumam muito viajar para a praia, então é uma forma de alertar. Patrícia, eu queria que você também pudesse agora pontuar, como especialista da área, conhecedora do assunto e envolvida dentro da campanha, de que maneira a própria sociedade, vocês profissionais, veem a iniciativa de políticas públicas voltadas para essa conscientização. Porque, afinal de contas, a gente, quando faz uma lei, né, aquela lei ela vai garantir algo para aquele município, para aquele estado ou para o país como uma forma definitiva. Então, isso é algo permanente. De que maneira vocês veem essa iniciativa, né, dessas políticas públicas que se soma ao trabalho de conscientização e prevenção feito por vocês da área da saúde? Sem dúvida, muito importante, né? A gente precisa trabalhar em conjunto. Então, precisa haver realmente essa legalização desse uso, né? Entender o motivo de tudo isso, né? O porquê que essa campanha ela é importante, o porquê que é necessária essa conscientização da população. Então, quando a gente está respaldado por uma lei, realmente torna a obrigatoriedade maior do uso, né? Não fica algo subjetivo, né? Algo que realmente está comprovado e a gente precisa realmente obedecer, porque é algo que vai só trazer benefícios para a nossa saúde. Verdade. O intuito da campanha é que se trabalhe todas essas ações durante o ano. De que maneira se é pensado isso? Porque, assim, é um período de férias, né? Sim. Mas existe uma forma de como multiplicar com os estudantes, existe a internet. De que maneira vocês procuram trabalhar e levar ainda mais essa informação, doutora? Então, a gente, recente, inclusive, a gente fez uma parceria com a MRV, que é uma construtora. Então, a gente está fazendo também algumas campanhas nesse público-alvo, público de risco. Então, os operários, inclusive, eu fiz uma palestra lá, a gente detectou 3 cânceres. Né, fez uma triagem e a gente conseguiu detectar. Então, essa população de risco, os agricultores, eles precisam ter essa conscientização, precisa haver um trabalho que já está sendo feito, né, já está sendo feito essas parcerias com as grandes empresas para a gente chegar junto realmente dessa população de maior risco. Então, a gente também acaba fazendo, também as entrevistas ajudam bastante, tem uma repercussão maior nas nossas mídias sociais também. Então, a gente está sempre realmente querendo, aumentando essas parcerias e fazendo com que essa conscientização chegue a mais pessoas, né? Então, quanto mais pessoas souberem dessa campanha, mais a gente vai ter a conscientização da população e o uso obrigatório do protetor solar. E vamos vestir laranja, né? Sim! A gente chega ao final do programa. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Por falar da campanha, falar do tema, nos orientar, trazer todas essas informações, porque a gente
gente sabe o quanto é importante e é essa a nossa proposta. A gente não está aqui para trazer essa forma, né, da legislação em relação de um cumprimento, porque a gente vê a iniciativa, esse tipo de informação, a gente já sabe que aquelas leis elas estão levando essa informação e o que é. Mas como forma exatamente de apresentar para você, que você conheça, saiba da existência de leis, que você possa procurar, né, inclusive de forma de em pesquisa, as próprias escolas, ou então aproveita período de férias, para conhecer um pouco mais daquilo que se é direito, como eu costumo dizer aqui dentro do programa. Obrigada mais uma vez por ter participado e aceito do nosso convite. Eu que agradeço. E obrigada a você também que acompanhou a gente, né, nesse programa que hoje tratou de saúde, em pauta saúde, mais uma vez trazendo informação, porque como eu costumo dizer, se é direito, você deve cobrar, se é dever, você deve fazer. Então hoje é um dever seu cuidar da sua pele, né, se proteger, se prevenir, não é isso, doutora? Obrigada, um abraço para você que acompanhou o programa Direito de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.